mas agora a gente pode aprofundar mais com o Pedro, né, que o termo Bolsonaro preso explodiu nas redes sociais e na imprensa internacional também, com o caso das joias. Essa é até uma das notícias do Estadão também, mas a gente quer te ouvir sobre o termo Bolsonaro preso. Então, Pedro, bom dia para você. Bom dia, Vivian, bom dia, Edu, bom dia, William. Esse foi um tema já que a gente até comentou, acho que por cima, na semana passada, porque de quinta para sexta a gente tem uma virada de chave no Google Trends, nas buscas do Google, que vão estar atreladas a partir daquele momento ao quando o Bolsonaro seria preso, e não mais se Bolsonaro seria preso, né? É de fato uma virada de chave nesse tema, com as novas informações que vão chegando, com essa enxurrada de novas notícias, de novos episódios, de novas denúncias, de novas acusações, que colocam o Bolsonaro como pauta em evidência, não só no Brasil, como também em outros países do mundo. Tem ligações diretas com os Estados Unidos, o FBI estaria envolvido nessas investigações, tem toda a sua repercussão na América Latina, tendo em vista que a gente passa a ter Bolsonaro como uma referência. Milei seria o Bolsonaro argentino, outros candidatos pela América Latina sempre são apontados como o Bolsonaro de determinada região. Então tudo isso acaba trazendo muita atenção e, claro, principalmente pela repercussão e pela atenção que a gente tem dado a esse tema, né? Há uns pontos que a gente vai tratar hoje, mas isso tudo leva Bolsonaro a ter cada vez mais a atenção do público, mesmo sendo aqui, né, um ex-presidente. Vamos falar da atenção, então, de Bolsonaro. Boa, ele continua como centro das atenções nas redes, você preparou gráficos para a gente também, monopoliza o debate, fica à frente de temas como arcabouço, salário mínimo, BRICS, mas tem aí, então, o gráfico para você trazer para a gente, Pedro, e analisar, por favor. Perfeito, Vivian. Aqui é uma observação, né? Uma constatação. Aqui não é implicado nenhum juízo de valor sobre o que está acontecendo, até porque são escândalos que eram apontados por diversos setores da imprensa ao longo dos últimos 4 anos. Mas é interessante a gente observar como o tema Bolsonaro, e aqui Bolsonaro entendido como toda a sua família, ele vai dominar o debate político nas redes sociais ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas semanas. O que é interessante a gente observar? Que esse tema, esse foco em Bolsonaro, antes de tudo, ele vai ser extremamente retroalimentado pelas redes sociais, pelo algoritmo e pela busca do engajamento. Aqui eu estou falando de um acompanhamento que eu tenho com os blocos parlamentares. O próprio bolsonarismo, em determinados momentos, ele desiste de atacar o governo Lula ou tratar de propostas para falar sobre Bolsonaro, porque isso dá o engajamento. O bloco governista vai fazer o mesmo, vai tratar sobre Bolsonaro e sobre as denúncias, no momento que nós temos diversas outras pautas acontecendo. Nessa semana a gente teve a questão do arcabouço fiscal, tivemos a questão do salário mínimo, do imposto de renda, a gente tem o BRICS, e todos esses temas eles ficam muito abaixo no volume de menções que Jair Bolsonaro teve nessa semana. Como comparação, eu busquei 2 outros países. Eu busquei a Índia, as menções ali em inglês e em hindu, ligadas a Modi e ligadas ao BRICS. O BRICS foi mais citado do que Modi na Índia durante essa semana. Na Argentina, a mesma coisa. A gente tem lá Javier Milei como um ponto de destaque, né, do debate político nessas últimas semanas. E mesmo assim, o ingresso da Argentina nos BRICS foi um tema com maior volume de menções do que Milei nesses últimos dias. No Brasil, não. Um ponto tão importante, aqui é quase histórico, né? O momento que o BRICS passa, a ascensão, as comparações com o G7, o ingresso de outros países, todo esse momento histórico, cultural, importante, né, para a nossa sociedade, ele ficou muito abaixo do volume de menções a Jair Bolsonaro, aos escândalos da família Bolsonaro nas redes sociais. E aí é importante a gente apontar que tem um peso das redes sociais, tem um algoritmo, claro, mas tem um ponto também da atenção que a imprensa vem dedicando a esses casos envolvendo Bolsonaro e sua família, né? Quando a gente olha, por exemplo, as principais menções em notícias mais compartilhadas durante essa última semana, a gente vai observar aí que mesmo buscando por Lula, salário, BRICS, todos esses outros temas que a gente tratou aqui, quase todas, 9 das 10 mais compartilhadas nesse período, vão citar Jair Bolsonaro. No momento, de novo, nossa sociedade, como a gente estava vendo, a Elô comentando agora, um julgamento importantíssimo para a história do Brasil acontecendo no STF, e esse tema, em diversos momentos, ele fica abaixo dessas denúncias envolvendo Jair Bolsonaro e sua família. Reforço, não tem juízo de valor, é essencial que a gente trate de Bolsonaro e todas essas denúncias que vêm sendo feitas, todas as mazelas que foram realizadas ao longo dos últimos 4 anos, mas é importante também a gente se atentar que tem diversas outras coisas acontecendo que são tão ou mais importantes para o futuro do nosso país.
E acaba sendo uma cortina de fumaça ao contrário, né? O bolsonarismo costuma fazer isso, né? Faz uma polêmica porque a gente não fala dos temas que são precários ao Bolsonaro, mas aí ele acaba criando uma cortina pro Lula, né? Ou seja, a gente não tem falado aqui sobre os problemas do governo, que existem também, a gente precisa falar, mas a gente acaba falando do Bolsonaro, né? E até não fala de problemas do governo Lula e de coisas boas do governo Lula. Veja que esse governo também comete esse erro, né? Esse governo teve o programa do Desenrola, esse programa teve alguns ganhos ali no arcabouço fiscal, que acho que teve um monte de coisa para criticar também do arcabouço fiscal, um monte, principalmente a aliviada que deram nos ricaços, negócio de offshore, etc. no final. Então tem um monte de crítica para fazer, mas o ponto é, esse governo não está conseguindo contabilizar a seu favor, né, um monte de coisa boa. Então, sabe o que parece, cara? Que todo mundo assumiu a espetacularização do jogo das notícias. Então o que vale é o seguinte, meu irmão, nessa guerra aí vamos chamar atenção. Vamos só chamar. O outro lado precisa disso, porque o outro lado, notícia que vai fazer crescer, estruturar, distribuir renda, etc. Em tese, a esquerda tem notícias positivas para dar para a massa, mas não está conseguindo. Não está conseguindo fazer essas notícias chegar para a massa, porque entrou no jogo e a impressão que eu tenho é que gostou do jogo. A impressão que eu tenho é que gostou do jogo. Entendeu? Então a galera gosta, tu vê. Se tem treta, irmão, tu vai ver um monte de ministro, não sei o que, cheio de sorriso no rosto, postando só isso. Agora, vê se tem combinado de todos os ministros postarem o programa do Desenrola. Vê se tem combinado para fazer isso. Não tem. Não, é o jogo. Tem um ponto importante nisso que o Edu falou, que um dos pontos que mais causaram indignação do bolsonarismo nessa semana foi, teoricamente, uma declaração de um jornalista da Globo News falando que um ministro pediu para eles darem ação para as denúncias envolvendo o Bolsonaro e esquecerem um pouco do governo, né? Dá um pouco da dimensão, primeiro, do quanto o bolsonarismo está incomodado, de fato, com essa dificuldade em sair do modo reativo, e o quanto o governo também tem dificuldade para se desvincular e muitas vezes apostar em temas que não necessariamente vão dar engajamento, mas que são de importância, são relevantes para a sociedade, né? O papel do governo, da base governista e de setores ali ligados ao primeiro escalão não é gerar engajamento, é informar e trazer outros pontos importantes para o debate político nacional.